Olá! O agronegócio brasileiro é uma potência global, fundamental para a segurança alimentar do planeta. No entanto, para manter essa liderança, o setor enfrenta o desafio de alinhar produtividade com responsabilidade. A sigla ESG, que une meio ambiente, social e governança, deixou de ser uma tendência para se tornar uma exigência de mercado, determinando o acesso a crédito e a perenidade das empresas rurais. Para entendermos como aplicar esses conceitos na prática, hoje conversaremos com a zootecnista doutora Elaine Teixeira, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos debater a transformação do campo através da ótica do ESG. O agronegócio ele representa uma parcela significativa do PIB brasileiro e é o motor das nossas exportações. Contudo, os desafios contemporâneos exigem mais do que recordes de safra, exigem uma gestão que integre a conservação de recursos, bem-estar social e transparência administrativa. Para discutir como o produtor rural pode transformar estes desafios em valor agregado, vamos conversar com a zootecnista, a doutora Elaine Teixeira. Olá, Elaine, tudo bom com você? Olá, Renata, tudo bem? Olá a todos Tudo que jóia. estão nos assistindo. Muito obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer recebê-la. E antes da gente começar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação e experiência profissional no setor. Ok. Atualmente eu sou professora no Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de São João del Rei, no campus de Sete Lagoas, Minas Gerais. Sistemas agropecuários sustentáveis, eles têm sido a minha linha de trabalho desde 2009, e minha trajetória profissional ela foi toda desenhada exatamente nesse ponto entre a produção e o meio ambiente. A partir daí, a partir de 2009, eu fui aprofundando os estudos nessa linha, nesse caminho e ficando cada vez mais envolvida pela questão. Hoje, eu entendo que meu trabalho é transformar sistemas de produção que precisam, ao mesmo tempo, produzir e produzir bem e reduzir impactos ambientais, principalmente quando a gente fala sobre questões como preservação do solo, emissões de gases do efeito estufa, desenhos de sistemas produtivos mais resilientes. Na prática, o meu dia a dia, ele se divide em sala de aula, pesquisa e campo. Eu trabalho, às vezes, com perguntas muito objetivas, vindas do produtor, né? Principalmente quando o ponto é sustentabilidade, práticas sustentáveis. As perguntas geralmente chegam qual que é o custo disso por hectare? Qual manejo vai fechar a conta no final da safra? E aí essas perguntas me levam ao campo da experimentação e monitoramento. Eu avalio o solo, pasto, o componente arbóreo dentro desse sistema, indicadores produtivos e ambientais, e a partir dessas informações eu transformo decisões em manejo. Eu costumo trabalhar em rede, com parceria com outras universidades e outras instituições de pesquisa, e também com parceiros locais, comunidades agrícolas locais. Porque a sustentabilidade, quando a gente pensa nela dentro do agronegócio, a gente tem que entender que ela não se faz sozinha, né? Ela precisa da ciência, mas também ela precisa de assistência técnica e ela precisa estar alinhada com a realidade das propriedades. Em resumo, a minha formação me dá o rigor científico, mas a minha experiência ela é forjada com base no campo. Como produzir mais e melhor, alinhado com o meio ambiente, e sem romantizar essa questão, né? Porque tem planilha, tem cálculos, tem dados, tem análise do clima, e no final das contas, o resultado tem que pagar as contas da propriedade. Perfeito. E o conceito de ESG, né, ele é bastante amplo. Na verdade, você tem a questão ambiental, questão social, questão de governança. Então, por si só, já é algo
né? É bastante coisa aí englobada dentro desse conceito. Como que a gente pode definir especificamente, né, dentro da realidade da porteira, para dentro desse negócio, né, do agronegócio brasileiro? Olha, essa sigla, né, esse conceito, ESG, ela vem da expressão inglesa Environmental, Social and Governance. Traduzindo para o português, é ambiental, social e governança. Ela representa uma integração de ideias e iniciativas sustentáveis à gestão das empresas, né? E eu gosto de falar o termo empresas porque uma fazenda, seja ela pequena, média ou grande, ela também é entendida, vista como uma empresa. O objetivo de qualquer empreendimento, né, de negócio, é de se desenvolver sem prejudicar a natureza e as pessoas que estão ali envolvidas, né? Aliando o lucro à preservação ambiental e responsabilidade social e ética. O termo ESG, ele surgiu oficialmente em 2004 como uma tentativa de mensurar a influência das práticas sustentáveis dentro dos empreendimentos, sejam de empresas, fazendas, enfim. A sigla foi usada pela primeira vez no relatório chamado Who Cares Wins. Isso quer dizer, produção, quem se importa ganha. Esse termo ele foi elaborado por uma rede que está ligada à ONU, e esse grupo ele trabalha para mostrar a importância de investimentos sustentáveis. ESG, na prática, da porteira para dentro do agro brasileiro, é transformar o que eu chamo de boa intenção em rotina de manejo mensurável, né? Eu gosto de definir assim, o E, que vem de ambiental, é como a propriedade usa, conserva o solo, interage com a biodiversidade local, enquanto ela está produzindo. Já o S, né, que é do social, é como ela cuida das pessoas e da comunidade que sustenta toda a operação, ou que está vinculada a ela, direta ou indiretamente. Já a governança, né, o G, é como ela organiza as decisões, né, como ela registra, como ela se está em conformidade com as leis para reduzir impactos e também ganhar mercado, né? Então, o ambiental, ele não pode ser um discurso, ele não é um discurso, né? É garantir que o solo esteja sempre coberto, é fazer correções e adubações com base em análise, com base em diagnósticos, trabalhos de controle de erosão, manejo de pastagem, preservação de florestas nativas, o uso eficiente de insumos, tudo isso dentro do ambiental serve para reduzir dependências de insumos externos, né? Aqui, nesse momento, é onde o produtor começa a sentir no bolso, né? Porque ele tem menos perda, o sistema está mais estável e mais resiliente frente a algumas adversidades climáticas, por exemplo, que podem vir a acontecer, né? Já na questão no âmbito social, garantir segurança para os seus colaboradores, né? Para quem trabalha e para a comunidade que estiver ao entorno ali daquele empreendimento, né? É uma relação correta com vizinhos, com fornecedores, porque problemas trabalhistas, conflitos sociais, eles viram também custo, porque eles travam a comercialização, muitas das vezes, né? Já na governança, é um ponto que eu gosto de destacar, porque eu penso que é o que mais falta hoje dentro do agro, principalmente quando a gente pensa em pequena e média propriedade, tá? Que é o caderno de campo bem feito. O que é esse caderno de campo? É fazer uma rastreabilidade mínima, ter o entendimento de onde vêm os seus custos, de onde vêm as suas despesas, notas, registros, licenças ambientais, o CAR em dia, enfim, uma política clara para que a gente consiga chegar ter previsão do que está acontecendo na sua propriedade e previsão para quais ações você deve tomar para mitigar possíveis gargalos que você tem aí na sua propriedade. Então, o ESG da porteira para dentro é isso: manejo, processo e registro com indicadores simples, tá? Para mostrar que a fazenda ela é eficiente, responsável e confiável.
Perfeito. E, Elaine, a questão, né, quando a gente fala de ESG, acho que você já esclareceu bastante coisa aqui, mas no primeiro momento acho que vem à cabeça a questão ambiental, né? Mas é um tripé, né? É o ambiental, social, governança. E qual que é a importância de equilibrar o foco nesses três pilares, né? Para, de repente, você não ficar aí com ESG meio capenga. Então tá. No agro real, né, na vida real, o ambiental sozinho ele não se sustenta, tá? O ambiental sem o social e a governança, ele vira projeto bonito e deixa de atender os reais objetivos, né, da sigla. Quem faz a sustentabilidade acontecer de fato são pessoas, é gente, né? É quem garante a continuidade e a gestão. Então, dentro desse tripé, né, o pilar social é a importância direta, é segurança, é capacitação e treinamento dos seus colaboradores, é criar condições de trabalho. Isso não pode ser entendido como um extra, né? Porque isso impacta diretamente na produtividade e na redução de riscos, né? Um operador bem treinado, por exemplo, ele usa menos insumo, ele consegue manipular melhor um maquinário, ele evita acidentes. Então, dentro desse aspecto social bem feito, ele diminui rotatividade de pessoas dentro da propriedade e acaba melhorando o desempenho e protegendo também a reputação daquele produtor. Já no pilar governança, como eu falei anteriormente, que eu acho que é um dos pontos mais frágeis hoje, né, dentro do agronegócio, eu entendo que ele é o chão, né, que sustenta o ESG, tá? Por quê? Porque a governança é o registro, é a rastreabilidade, ela está em conformidade com a tomada de decisão. Sem você ter um acompanhamento, sem você ter um caderno de campo, sem você ter registro, você perde a mão do controle de compra de insumos, você perde uma documentação ambiental importante para você conseguir apresentar no momento de fiscalização. Então, hoje, a gente pode entender que provar é quase tão importante quanto fazer. Né? Governança, ela reduz riscos, né? Ela reduz riscos de judicializações, ela reduz riscos para possíveis autuações, ela facilita crédito, ela facilita seguro, ela facilita contratos e certificações. Então, equilibrar esses três pilares, ela tem que ser entendido como uma rotina da propriedade, uma rotina de manejo. Por quê? Porque o ambiental, ele melhora o recurso produtivo, solo, água, planta, e reduzindo impactos, né? Já o social, ele garante a qualidade de uma operação, né, uma operação segura, e já a governança te dá o método, né, te dá o caminho para você trabalhar com evidências e garantir continuidade do que você está fazendo, né? Uhum. Então, quando os três eles andam juntos, o resultado ele acaba se mostrando de forma muito simples, né? Da porteira para dentro. Menos risco, mais eficiência, mais previsibilidade de renda, né? Então, a gente, mesmo dentro de uma oscilação de clima ou uma alteração de preço, você está preparado para essa possibilidade, para essas possibilidades. Tá, perfeito. E na questão ambiental, né, nesse pilar ali ambiental, eu sei que você já deu aí alguns exemplos, mas eu queria que, de repente, você se aprofundasse, porque acho que para os leigos, né, quando a gente fala de produtor rural, agronegócio, talvez ali como obrigação, o pessoal pensa mais no Código Florestal, né? Então, eu tenho ali que preservar a nascente, né, o entorno de rio, que seria APP, às vezes até uma encosta, né, com uma maior declividade, questão de reserva legal, mas além, né, do Código Florestal, que coloca todas essas obrigações, quais são as práticas que geram um valor real para a propriedade? Então vamos lá. Ir além do Código Florestal, para mim, é quando a conservação ela vira desempenho do sistema. O que eu quero dizer com isso? Cumprir a lei, ela é básico.
é básico. Então, Código Florestal, áreas de preservação permanente, reserva, é lei, então ele é básico, né? Ir além, tá, é reduzir riscos climáticos e aumentar a produtividade por meio de um manejo, né? Em outras palavras, é sair do mínimo legal, que foram esses pontos que você elencou, né, como área de preservação permanente, reserva legal, registro do CAR atualizado, e entrar no que eu chamo de mínimo agronômico para resiliência. O que significa isso? É fazer o ambiente trabalhar a favor da produtividade e reduzir riscos, né? Então, ele não tem que entender esse pilar ambiental apenas como um cumprimento do Código Florestal, né? Eu colocaria isso em 3 frentes bem práticas, tá? Primeiro, entender o solo como um ativo financeiro. Ele é o sustentador de tudo, é a base para tudo. Então, eu tenho que entender o meu solo como um ativo financeiro. Então, eu adotar práticas conservacionistas para esse solo, como manter o solo coberto o ano todo para evitar a erosão, a evapotranspiração, realizar rotações de cultura, quando possível, adotar os sistemas integrados como integração lavoura-floresta ou pecuária-floresta, quebrar, né, através disso, ciclos de pragas e doenças, o que acaba impactando na redução na utilização de insumos, monitorar a rotina desse solo, também tem que ser uma prática comum na propriedade, que não é uma técnica tão complexa, né? É você ter análise de solo, você entender como é que aquele solo está se comportando. Afinal de contas, ele é um ativo financeiro, então eu tenho que ter um relatório desse solo por meio desses diagnósticos, né? Porque quando eu tiver que tomar uma decisão, eu sei onde tomar a decisão, eu faço correções mais assertivas, né? Em qual área se existe uma compactação, onde eu preciso favorecer a infiltração de água, fazer uma correção de solo por meio de adubação, calagem, etc. Então, entender o solo como um ativo financeiro. Outro ponto é a eficiência de uso de insumos e eficiência de uso da água, né? Então, fazer a adubação e a calagem, correções que eu comentei anteriormente, atreladas àquele diagnóstico, né? É não trabalhar com receita. Isso é uma prática muito comum que a gente vê, seguir como se fosse uma receita única para todo mundo a mesma coisa. E não é. Então, às vezes, quando você segue uma receita pronta, sem você ter uma análise precisa das realidades da sua propriedade, você pode ou estar superestimando, né, a inclusão de algum componente no sistema, ou você pode estar subestimando. De qualquer forma, é perda de recurso financeiro, né? Então, ajustar para reduzir perdas. Investir em manejo, de fato, né, virar rotina, ter rotinas dentro da propriedade, outra prática muito comum. Porque quando você adequa o manejo, seja da pecuária, seja da lavoura, seja da sua floresta, você consegue, como eu também já comentei, você ser mais previsível, né, das ações que você deve realizar. Quanto à questão da água, você conseguir ter um bom manejo da hidrologia daquela fazenda, isso é muito positivo, tá? Porque você consegue favorecer o aumento da água dentro do perfil do solo, tá? E isso existem práticas para isso, né? Essas práticas, elas são desde a criação de terraços, curvas de nível, bacias de contenção, proteção de nascentes, são todos fatores, são todas técnicas, protocolos que a gente pode usar para garantir essa hidrologia dentro da propriedade. E, por fim, eu tenho que entender que a biodiversidade ela pode ser funcional, tá? A biodiversidade ela é uma aliada, a gente não tem que estar competindo com ela é uma aliada. Eu tenho que, a partir dessa premissa, enxergar as áreas de vegetação não só como uma reserva, mas como uma infraestrutura ecológica. Tá? Ela vai servir como quebra-ventos, ela vai fazer um sombreamento estratégico, ela vai servir como corredores, ela vai ser abrigo para polinizadores, inimigos naturais. E no caso, quando a gente falar especificamente da pecuária, por exemplo, a área de vegetação, né, a presença de árvores dentro do sistema, ela pode favorecer, inclusive, o estresse térmico desses animais, né? Esse estresse térmico, ele acaba se refletindo em
desempenho animal. Então, quanto menor o meu estresse, né, quanto menor o estresse desses animais, melhor o desempenho. E da mesma forma a lavoura. Então, para fechar esse pensamento, o ponto é, o valor real, tá, que o produtor consegue entender é quando ele consegue sentir essas três coisas. Primeiro, ele tem mais estabilidade produtiva no ano difícil, por exemplo. Ele tem menor gasto por unidade produzida. E, por fim, ele tem um risco menor causados por erosão, degradação ou algum passivo, enfim. Aí o ambiente, ele sai do papel de custo e vira uma estratégia de competitividade. Passa a ser uma estratégia de negócio, né? Exatamente. Porque eu acho que em todas as atividades, a briga, né, competitiva pelo custo, eu acho que acaba sendo grande, mas a partir do momento que isso é entendido como um benefício e um aumento de ganho, um aumento de competitividade, deixa de ser tão difícil, né? Não só para o produtor rural, mas acho que para todos os segmentos aceitarem que determinadas práticas são mais benéficas. Então, acho que virar essa chave, né, Elaine? Isso, é um trabalho que eu entendo que já está mudando, tá? A gente já tem Sim. diversas propriedades que estão de fato bem intencionadas, mas como você apontou, né? Assim, isso é uma estratégia de ganho. A gente tem que parar de entender o ambiental, né? O selo sustentável, o selo verde apenas como um trabalho de marketing, né? E realmente ser uma ferramenta de trabalho, de negócio. Perfeito. No ponto, né, do social, você mencionou bastante, acho que da questão dos empregados, de treinamento, de você melhorar até o desempenho, o conhecimento e o desempenho deles. Mas o social também diz respeito à própria comunidade do entorno, né? Que eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre essas ações em relação à comunidade que são importantes. Bom, até porque às vezes a própria comunidade ela tem membros que são colaboradores dentro das propriedades, isso é muito comum, né? Então, eu falo muito sobre essa questão da dignidade, né? Da importância, né, dos colaboradores e da comunidade se sentir parte. Isso eu acho que é muito importante, né? Porque gente boa a pessoa, quem fica, né? Quem fica na propriedade, quem fica ali na comunidade, quem se beneficia, né? E faz parte daquela realidade. Equipe treinada e estável, ela erra menos, ela maneja melhor, ela cuida melhor dos animais, enfim. Então, isso tudo impacta diretamente no resultado, como a gente já falou, né? Então, essa gestão mais humanizada, ela impacta de forma direta no campo, porque é um gargalo hoje, não é só máquina, é insumo. Eu imagino que você já deve ter escutado diversas vezes, hoje, que um dos grandes problemas, a gente tem diversos problemas no campo, né? Mas não é só galo, não é só nesse gargalo só máquina e insumos, né? É pessoas e pessoas boas que queriam ficar, né? Então, gestão humanizada, ela não pode ser uma coisa abstrata, né? Não é algo assim distante. É importante que a gente mantenha, no caso, o colaborador como uma pessoa que se sente segura, respeitada e com perspectiva. Isso eu acho que é um ponto também que é delicado dentro do agronegócio, de novo, voltando principalmente para empreendimentos menores, né? Ter a sua equipe tendo uma perspectiva dentro daquela propriedade. E você conseguindo trabalhar de forma sinérgica, né, com segurança, respeito e treinamento, você diminui essa rotatividade de pessoas, você melhora desempenho, e aí você consegue sair desse custo escondido, digamos assim. Né? No caso, também um ponto que eu gostaria de destacar, quando a gente fala de gestão humanizada, né, reconhecimento e estabilidade são dois pontos importantes, tá? No caso dos colaboradores. E eu não estou falando só de salário, tá?
eu estou falando de justiça na escala de distribuição de serviços, pagamentos realizados em dia, e principalmente, isso eu já colocar até em caixa alta para todo mundo entender, é reconhecimento por resultado, né? Ele se sentir reconhecido, ele recebe um incentivo simples ligado a uma meta que lhe foi designada. Então, essa qualidade e essa resposta produtiva, ela deve ser reconhecida, né? O colaborador, ele percebe que o esforço que ele aplicou ali foi reconhecido. No efeito comunitário, quando a ela carrega consigo esse respeito, né, com seus colaboradores, com os seus apoiadores, com os serviços que acontecem de forma esporádica, ela acaba tendo uma boa reputação na região. Isso é muito comum, isso é muito notório de ver, tá? Então, assim, a propriedade, ela pode aumentar, promover isso quando ela realiza compras no comércio local, quando ela participa de iniciativas que aconteçam ali dentro da comunidade, quando ela consegue manter uma boa convivência, seja com os vizinhos, ou seja com bairros ou povoados que sejam próximos ali à sua propriedade. Então, ela começa a virar, ela ganha o rótulo de um lugar onde as pessoas querem trabalhar, e onde é uma propriedade que ela é indicada por ser um lugar bacana de se conviver e de se trabalhar. No fim, a gente consegue ter uma retenção de talentos, que eu acho que é um outro problema que é muito comum de se escutar, né? A grande rotatividade de funcionários, você conseguir manter pessoas boas, tá? Então, essa retenção de talentos, ela é muito pragmática. Eu tenho menos rotatividade de funcionários ali dentro, né? Eu tenho menos retrabalho, porque eu tenho pessoal qualificado, treinado, mais produtividade, mais segurança. Então, a gestão humanizada, ela é, ao mesmo tempo, ética, mas ela também é estratégica por causa desses aspectos. Perfeito. E você mencionou a questão da retenção, né, das pessoas. Eu acho que esse é um desafio de todos os negócios hoje em dia, e principalmente, acho que do campo, pelo atrativo que ainda a cidade exerce nessas pessoas, né? E uma das coisas que eu acho que também acaba sendo um grande problema do agro é a questão da sucessão, né, da sucessão familiar, dos filhos quererem ficar no negócio. E de que maneira a adoção das práticas ESG ela pode atrair essas novas gerações para a continuidade do negócio familiar? Bom, a governança numa empresa familiar, rural, ela é o que transforma o negócio numa coisa que é previsível, né? Não só previsível, mas também escalável, né? Então, a gente tem que começar a entender que governança, ela não é burocracia. Eu tenho que entender governança como clareza. Clareza de números, clareza de papéis, de metas, né? De decisões. Porque a Fazenda, hoje, ela é uma empresa que ela é exposta sobre 3 pressões, né? Que eu também imagino que deve ser muito recorrente vocês ouvirem falar sobre. As 3 pressões são clima, mercado e conformidade, né? Numa empresa familiar, se a gestão fica só na memória do dono, né? Ou naquela conversa, sempre foi assim, meu pai fazia assim, meu avô fazia, meu bisavô fazia assim, o risco ele não aparece no dia a dia. Ele vai explodir no momento, quando se tiver um problema, né? Numa fiscalização acontecer de forma não esperada, através de um passivo trabalhista, um contrato que vai existir rastreabilidade, um ano de estresse climático, através de um crédito negado, enfim. Isso que está só na memória do dono, ele fica preso com aquela pessoa. Então, a governança, para garantir, né, desafiador, né, para garantir a presença da família, e garantir essa sucessão,
sem processo, sem número, sem entender, né, como a fazenda funciona, depender de uma única pessoa, quando você muda essa pessoa do jogo, né, você muda a geração, ou quando o responsável adoece, a operação toda ela perde o rumo, né? Então, a governança, ela é importante porque ela cria uma rotina, ela cria um papel, ela cria regras, e isso sustenta uma sucessão sem brigas, porque você tem tudo ali, né, de forma clara para ser orientado, seguido ou até mudar rumos, né, dentro de uma propriedade. Outro ponto dessa questão da sucessão é que ela não é baseada só numa sensação, né? Eu tenho dados, informações precisas para eu entender onde que eu estou ganhando e onde eu estou perdendo. Isso eu consigo corrigir de forma mais rápida, né? Outra questão que, dentro desse aspecto de sucessão, esse entendimento, né, de riscos, né, jurídicos e de mercados. Então, quando eu tenho uma documentação organizada, isso facilita, né, créditos, seguros, certificações. Então, quem não consegue provar fica de fora ou consegue vender pior. Então, dentro desse aspecto, falando dessa eficiência operacional, né, que a governança traz consigo, não é engessar o negócio da família, né, é garantir que a fazenda ela seja auditável, né, que ela seja previsível. No fim, a governança ela passa a ser uma sobrevivência, porque ela transforma a propriedade de um negócio na confiança de um negócio que sustenta todo um método, né? E isso acaba protegendo patrimônio, renda e garantindo aí a sucessão desse empreendimento. Uhum. No sentido também da profissionalização da gestão, né? De você tornar essa gestão da fazenda mais profissionalizada, que, de repente, sem um determinado membro, as coisas continuem andando, né? Sem que se perceba ali a mínima alteração, né, naquele dia a dia, né? Então, acho que esse também é um ponto. Acho que também é um ponto importante. E outra coisa, né, que acho que a gente já comentou, mas acho que seria interessante a gente falar um pouquinho mais, que existe sempre o mito de que a sustentabilidade ela custa caro, né? Eu acho que até quebrar essa primeira barreira, todo mundo entende que tem ali um custo e não um investimento. Como que o ESG ele pode aumentar a rentabilidade e a eficiência operacional da lavoura ou mesmo da pecuária? Como, né, que essas práticas, de fato, elas mudam, apesar da gente já ter mencionado, né, acho que um pouco mais de forma espaçada, mas eu queria que você fizesse, talvez, ali, para ficar bem claro para todo mundo. Então, tá. Esse é o mito clássico, tá? Esse é um mito clássico que a gente escuta, assim, bastante também, tá? Que práticas sustentáveis, né? O termo ESG, ele é caro, né? Então, o que eu tento sempre deixar claro que o ESG bem feito, ele tende a ser eficiente. Quando ele é eficiente, ele reduz desperdício, ele diminui perdas e ele aumenta a capacidade de prever, né, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho de tomar de decisão. O custo alto, muitas vezes, ele está atrelado à ineficiência. Você apontou muito bem que é um tripé, né? Então, assim, o ambiental sozinho ele não funciona, como eu já falei. Então, quando ele é bem feito e ele respeita esse tripé, ele consegue se apresentar como, de fato, uma alternativa rentável e sair desse mito de ser uma coisa cara. Então, o custo alto, geralmente, é para você resolver algum problema de algum dos três pilares que não está bem estruturado. Então, tem que se entender que ESG ele é caro, ele tem um custo alto quando ele é ineficiente. Esse mito nasce porque muita gente confunde sustentabilidade com gasto extra, tá? Então, isso eu quero deixar claro. O ESG bem feito, ele permite a redução de perdas, a redução de riscos e, portanto, ele melhora a margem de ganhos,
em cima de uma determinada cultura, né? Às vezes eu trabalho com tenho uma produtividade, entre aspas, menor, mas eu tenho um custo menor. Então, qual que é a margem que eu tenho sobre isso, né? Eu escuto muito isso, por exemplo, quando a gente vai falar assim, vamos fazer um sistema agroflorestal. Então, a área que eu poderia produzir uma cultura, uma agricultura, eu estou perdendo espaço para aquela árvore. Então, eu estou produzindo menos por área. Esse entendimento ele é muito enviesado, porque eu acabo que, com a presença de outros elementos, eu aumento a minha margem, porque eu estou gastando menos com insumo, eu estou gastando menos com irrigação, né? Então, é muito importante que essas práticas, né, o termo ESG, ele seja entendido como uma redução de perdas e riscos para garantir o aumento da minha margem. Uma dica, né, digamos assim, que eu dou, né, a chave para isso, dar o pontapé inicial, é não implementar tudo de uma vez, tá? Atacar pontos onde pode estar tendo uma drenagem ali dentro daquela propriedade. Vamos dar um exemplo prático, né? Na lavoura, quando você trabalha no ambiental, com foco em solo, garantir ali a rotação sempre de culturas, o manejo e correção bem feitas com base num diagnóstico. Qual que é o resultado esperado? Uma maior estabilidade em um ano ruim, por exemplo, né? Uma resposta melhor da planta à aplicação de um insumo. Então, o ESG vai ser eficiência na utilização do insumo, aí pensando na questão ambiental. Na pecuária, um outro exemplo aí também, no caso da manejo de pastagem, controle de entrada e saída dos animais dentro do piquete para evitar superpastejo, evitar compactação de solo, enfim. Eu consigo ter um aumento de arroba ou produção de leite por hectare. Isso reduz a necessidade de eu ter que abrir uma nova área, que aumentaria meu custo. Reduziria a utilização de insumos externos, como diminuição do fornecimento de ração concentrada. E quando, então, a gente ainda consegue inserir a integração com a componente arbóreo aí, a gente consegue um sombreamento bem planejado que vai impactar na questão do bem-estar. No social, uma equipe treinada, ela erra menos, né? Eu acho que eu já falei bastante sobre isso, mas eu acho que é legal bater um pouco nessa tecla, porque também costuma ser meio mítico, tá? Essa questão de treinar e capacitar colaboradores. Eu evito retrabalho, né? Eu evitando retrabalho, eu tenho menos acidentes, eu tenho menos perdas de produção, enfim. E já na governança, aquela questão, né, que eu vou, de novo, reforçar, que é essa questão de registrar, na questão de você conseguir ter um controle, porque você consegue ter mais poder de barganha na hora de você solicitar um crédito, na hora de você solicitar um seguro, né, você consegue condições mais favoráveis, porque você está trabalhando com menos risco. Então, esse mito dele ser mais caro, se eu tenho um aumento da minha rentabilidade, né, eu tenho três alavancas que corroboram com isso. Primeiro, eu tenho um aumento da produtividade e com estabilidade. Segundo, eu estou reduzindo desperdício, né, com insumos ou com uso incorreto da água, por exemplo, e eu estou reduzindo riscos, né? Então, quando a fazenda ela mede e ajusta essa sustentabilidade, eu tenho como resultado o que eu estava chamando de custo, agora eu tenho eficiência operacional. Perfeito. E, Elaine, você acabou de mencionar a questão dos créditos, né? Porque eu acho que o crédito, principalmente para o agronegócio, ele é super importante. E o mercado financeiro ele tem olhado com uma atenção para essa questão, né, do agro, da adequação aos conceitos ESG. E daí eu queria perguntar para você se de fato, né, na sua percepção, adotar esses critérios, os padrões de ESG, eles acabam facilitando o acesso a crédito e o financiamento mais barato,
como os green bonds? Tá. Os green bonds, né, que seriam aí os títulos verdes, uma coisa que a gente tem que ter em mente, né, que crédito, ele segue risco, banco, ele segue risco, né, investidoras seguem riscos. Se eu tenho uma prática ESG, eu estou preservando, eu estou me protegendo de riscos, né, eu estou reduzindo riscos. Então, quando isso vira evidências, e aí que entra novamente a questão de eu ter um caderno, né, de acompanhamento da minha propriedade, eu mostro, eu consigo apresentar a evidência dessa organização. Aí o banco, o financiador, ele olha, consegue ter uma previsão, né? A documentação, a conformidade, a rastreabilidade, a gestão. Quando você mostra que você tem isso bem organizado, bem planilhado, você mostra que você mede. Então, que você tem um plano e esse plano ele é executado. Então, o risco percebido por essas instituições, ele é diminuído. Na prática, o crédito ele fica mais barato quando o financiador ele enxerga duas coisas. Primeiro, o risco menor, né? E uma evidência maior. Por isso que eu falo que é muito importante a gente ter tudo isso registrado, catalogado. É exatamente aí que a adequação do ESG ajuda o produtor. Porque ela organiza a fazenda para quando for passar uma régua, né, de compliance, a gente tem como mostrar que aquele projeto ele é financiável, né, que ele é apto para o mercado. Falando de green bonds, no agro brasileiro também a gente denomina ele como certificado recebíveis do agronegócio verde ou certificado de recebíveis do agronegócio sustentável. O investidor, ele não vai comprar boa vontade. Isso é um ponto importante, tá? Ele vai comprar uma estrutura. Pelos princípios mais usados, dentro dos princípios mais usados do mundo, que é usado pela Associação Internacional do Mercado de Capitais, um título verde, ele precisa ter 4 pontos. Primeiro, uso de recursos claramente definidos, né? Quando a gente está falando de projetos ambientais. 2, critérios e processos de seleção. 3, gestão e rastreio do dinheiro. E 4, por último, reporte e transparência do que é feito para dentro da propriedade e qual é o impacto que aquilo causa, né? Então, são esses 4 pontos que essa Associação Internacional de Mercado de Capitais observa, né? Então, essa governança de dados, né, que eu tenho, assim, falado bastante aqui com vocês, garante esse documento, né, para apresentar, né, essa estrutura de projetos. Então, isso a gente deixa de forma organizada, reduzindo aí travas de operações que possam acontecer com base nesses registros, né? Estrutura de projetos verdes, né, como, por exemplo, recuperação de pastagens, integrações de sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, manejo do solo, energia renovável, são coisas que geram o que a gente chama de benefício ambiental claro, e acabam também refletindo isso de forma dentro da produtividade. Área recuperada, cobertura de solo, redução de perdas, são ferramentas críveis, você consegue comprovar, né? Sem isso, não tem como você conseguir uma certificação, um selo real, um selo crível, né? Uhum. No Brasil, inclusive, a própria Associação Brasileira de Entidades de Mercado Financeiro e de Capitais, ela trata esses instrumentos rotulados, aí, incluindo aqueles CRAs sustentáveis que eu falei anteriormente, dentro de um universo de títulos sustentáveis, justamente exigindo que essa estrutura, essa documentação, essa transparência estejam disponíveis para serem analisadas. O ganho financeiro vem de 3 vias, né? A gente acaba tendo mais investidores, mais opções de funding, né? Prazo e estrutura, e muitas vezes as melhores condições quando esse risco cai. Uhum. O próprio BNDES, por exemplo,
ele estrutura frameworks de transparência e reporte, tá? E também tem o caso do Tesouro Nacional, que também segue esse caminho aí com títulos soberanos sustentáveis, relatórios de alocação, impactos alinhados a melhores práticas, enfim. Só que, assim, sendo bem franca, né, sendo bem honesta, esse desconto, né, essa taxa de greening, né, que esses green bonds, ele não necessariamente ele é garantido, tá? Assim, a gente não tem, isso ainda é relativamente novo. Então, assim, a gente não tem esse desconto garantido. Mas mesmo quando não tenho essa garantia, né? Quando o juro não cai muito, o ESG ele costuma destravar o principal, que quem trabalha com agro vai me entender. Acesso a prazo, né? E previsibilidade. E no agronegócio, previsibilidade vale dinheiro, vale crédito, vale carta branca para você conseguir um financiamento e por aí vai. Perfeito. E outro mito também que eu acho que muita gente tem, né, é o pequeno e o médio produtor achar que essa é uma realidade só para os grandes, né? Como começar a aplicar o ESG em propriedades de menor porte? Bom, então vamos lá. Eu achei esse apontamento assim um ponto muito importante. Dá para começar sim, tá? E a gente não precisa entender que o ESG é um pacote caro, tá? O que foi uma fala minha logo no início, é manejo, é rotina, né? Você tem uma rotina de manejo, você tem um registro do que você faz e garantir um ambiente seguro e ético para quem está trabalhando ali, sejam membros da família, seja comunidade local, seja colaborador, né? Então, para eu convencer, né, para eu vender essa ideia, digamos assim, do ESG para o pequeno e para o médio, eu sempre recomendo começar com um ESG no mínimo viável. O que é esse mínimo viável? São poucas ações bem feitas, mas que dão retorno rápido. A primeira dica que eu dou é o seguinte: primeira etapa, faz um diagnóstico de uma página. O que seria esse diagnóstico de uma página? Quais são hoje os 3 maiores riscos que eu tenho na minha propriedade? Normalmente aparece solo descoberto, casos de erosão, pastagem já em estágio de degradação, uso de insumos não tem registro, a documentação da propriedade está bagunçada, eu não tenho EPI, né, que é equipamento de proteção individual na fazenda. Então, quando você se pergunta e você faz essa análise crítica, né, da sua propriedade, eu estou falando de pequenas e médias, tá? Quando eu faço essa análise, geralmente aparece. Então, sim, quais são os 3 maiores riscos? Se você faz essa pergunta, você vai ver que não vai aparecer só 3, vão aparecer mais, né? Aí, lá no ambiental, eu falo o seguinte: olha, escolhe só duas práticas de alto impacto e de baixo custo. O que seriam 2 práticas de baixo custo? Exemplo, manter a cobertura do solo. Essa cobertura do solo é através de uma palhada, através do plantio de cobertura vegetal, uso de leguminosas para melhorar a fixação biológica de nitrogênio no solo, controla, no caso da pecuária, controla a entrada e saída dos animais do piquete para eu não ter a degradação dessa pastagem, ajusta a lotação, enfim, escolha 2, né? Escolha duas técnicas, 2 práticas que tenham alto impacto, mas tenham um custo mais baixo. Já no social, eu sempre falo muito isso, né? Embora isso valha para o tripé, né? Para os 3 pilares. No social, padronize o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Garantir EPI para usar, né? Para aplicação de defensivos, por exemplo. Promover treinamentos curtos e práticos, né? Condições mínimas adequadas de trabalho, água, período de descanso, uma rotina, né, bem estabelecida para aquele colaborador, ou para a própria família, né, que ela também precisa disso, e ter como rotina uma conversa semanal de 10 minutos para combinar tarefas e metas.
Isso é prático, isso é fácil, isso é o que eu falo de básico bem feito. Porque o social, ele começa a se sentir mais seguro, ele se sente mais respeitado. E a governança lá dentro do nosso ESG, né, o G do nosso ESG, o caderno de campo que funciona. Quando eu falo caderno, eu estou falando caderno mesmo, com folhas, né? Lógico que a gente tem recursos, aplicativos, inteligência artificial, ciências de dados para trabalhar a nosso favor. Mas dentro para o pequeno, e às vezes para quem ainda não está habituado a essa realidade, um caderno simples para que você consiga registrar o que você está fazendo na sua propriedade, ele é muito, muito vantajoso. Então, eu tenho um caderno de campo, que ele pode ser papel, ele pode ser WhatsApp, ele pode ser uma planilha de Excel, mas onde eu tenha registrado data, área, insumo que eu estou utilizando, a dose que eu estou utilizando, quem é o responsável por aquela atividade, qual foi o motivo da aplicação de um determinado insumo, e organização de documentos básicos, receituário de medicamentos veterinários, receituário de defensivos agrícolas, como é que é o descarte de embalagens. Então, essas 3 práticas que eu sugeri aqui para o pequeno, elas são tangíveis, elas são execuíveis, são coisas simples de serem feitas. Então, eu sempre falo para seguir esses 3 pontos aqui, que eu dei de exemplos práticos de se realizar em qualquer propriedade, e ele começa a observar que essa organização que ele estabeleceu, né, essa rotina que ele estabeleceu, começa já a dar o feedback para ele. Né? Geralmente a gente vê isso no intervalo de 3 a 6 meses, você, com poucos indicadores, você já consegue observar. E um conselho que eu dou, isso é um conselho mesmo, de fato, como pessoa que está envolvida no campo e né, dentro dentro da sala de aula e atuando no campo, o conselho que eu dou é: você não precisa começar sozinho. O que é não começar sozinho? Procure por assistência técnica, né? Seja através da sua cooperativa, seja através de uma associação, seja através de um sindicato. As ATRs são muito importantes nesse processo. Consultoria local, projetos de extensão que acontecem em instituições de ensino, por exemplo, são apoiadores muito importantes para esse começo, né? Para ele, de fato, entrar aí dentro dessa rota que eu acredito que agora ele não é um caminho sem volta. E a partir daí, vai entender que o ESG ele não é para o exportador. O ESG é gestão de risco e eficiência, e isso cabe para a propriedade dele, do tamanho que ela seja. Perfeito. E, Elaine, para a gente finalizar, né, esse nosso bate-papo, eu queria que você brevemente falasse o futuro do agro, né? Como que você vê o agronegócio nos próximos 10 anos em termos de sustentabilidade corporativa? Nos próximos 10 anos, como eu falei, né, eu penso que o ESG é um caminho sem volta, né? Eu acho que não tem mais como a gente... existe um olhar muito, muito grande para o que diz respeito à agricultura, à pecuária. A gente é frequentemente sendo apontado como um dos grandes vilões aí do meio ambiente. Porém, como eu já apontei anteriormente, tem muita gente boa e muito bem intencionada fazendo o que pode para garantir isso, garantir alimento de forma sustentável. Então, eu vejo que daqui a 10 anos, ele vai ser um padrão básico de competitividade, tá? Ele não vai ser mais um diferencial, ele não vai ser mais só o que te permite ganhar um selo sobre aquela prática, né? Esses 3 pilares que o ESG estabelece. Ele vai ser uma prática recorrente. Vai crescer a competitividade, vai crescer a exigência por rastreabilidade do que você está produzindo. A gestão para risco climático, a gente enfrenta isso de forma bem recente, né? Os riscos climáticos, a gente tem notícias a respeito disso quase que diariamente, né?
Então, cada vez mais vai ser valorizado o ESG como uma ferramenta de previsibilidade, de ser previsível, né, de previsão e conseguir se organizar frente a essas áreas, né? Então, dentro de 10 anos, eu vejo que o agronegócio ele vai ter uma virada bem clara. Tá? Sustentabilidade não vai ser mais projeto, ela vai virar um requisito de competitividade, como já aconteceu em outros setores, como, por exemplo, qualidade e segurança no alimento, né? Na prática, a grande mudança vai ser a rastreabilidade e comprovação de origem, né? Isso já é uma cobrança, isso já é uma realidade da EUDR, né? Que é uma regulação da União Europeia que a partir de 30 de dezembro desse ano, ela proíbe importação de commodities, de produtos derivados, soja, carne, café, associados a desmatamento, legal e ilegal, né? Exigindo uma rastreabilidade geoespacial, que entra em aplicação para grandes e médios em 30 de dezembro de 2026 e depois disso para micros e pequenos. E isso daí vai acabar puxando a cadeia toda, né? Para que a gente adote, de fato, aí o desmatamento zero. Ou seja, quem tiver mapa, quem tiver registro, quem tiver rotina, vai vender com mais tranquilidade, digamos assim. A segunda mudança é que essa intensificação de práticas sustentáveis, ela vai ser como feijão com arroz, tá? Recuperar solos, melhorar o uso da água, eficiência de insumos, isso vai ser uma regra geral, tá? No Brasil, o próprio plano ABC, ABC+, né, que é de 2020 a 2030, ela já organiza, né, esse caminho para a direção do que o país deve seguir como norma, né, de utilização dessas práticas. E a terceira é que dinheiro vai falar mais alto, né? O Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que ele foi instituído em 2024, e é quem regula o mercado de carbono no Brasil, ele já impõe limites, né, de emissões de gás do efeito estufa e regras para mercados regulados de emissões. Ele vai aumentar, né, uma tendência de remunerar quem reduz as emissões, quem destrava financiamentos com uma melhor percepção de risco. Eu imagino, lógico, que as fazendas elas vão estar mais digitais, né? Mas com um caderno de campo confiável, com indicadores bem estabelecidos, simples e decisões de dados. Por isso, né, que o desafio, eu penso, né, falando disso, de que as propriedades vão estar mais digitais, né, falando que a governança ainda é um ponto frágil dentro desse tripé, eu acho que o grande desafio vai ser não deixar o pequeno e o médio para trás, né? Aí entra, como eu comentei anteriormente, para que eles não comecem essas práticas sozinhos, né? Então, aí entra assistência técnica, modelos coletivos de rastreabilidade, vão ser decisivos aí para incluir esse grupo nesse avanço nos próximos 10 anos. Perfeito. Elaine, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E eu já deixo o convite para que você volte aí mais vezes para a gente continuar essa nossa conversa. Obrigada. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz, muito honrada. É um tema que me move, né? É um tema que me apaixona, é garantir produzir com sustentabilidade, aliar produção vegetal e animal com o meio ambiente, é possível, e a gente está caminhando no rumo certo. Maravilha. No programa de hoje, eu conversei com a zootecnista, a doutora Elaine Teixeira. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.